Cristo e a grande apostasia. A verdadeira igreja não está em templos de pedra. Ao longo da história, muitos homens e mulheres buscaram a verdade de Cristo, mas se perderam nas estruturas criadas por outros homens. A verdadeira igreja não é feita de templos de pedra, nem de altares, nem de hierarquias humanas. Ela é formada pelos verdadeiros discípulos de Cristo, aqueles que vivem os seus ensinamentos em espírito e em verdade, porque seus corpos, e apenas seus corpos, são o templo purificado pelo sacrifício do único sacerdote, Jesus Cristo. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Desde a criação, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como está em Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 27. Somos chamados a refletir essa imagem não apenas em palavras, mas em vida. Os verdadeiros discípulos de Cristo não são apenas pecadores salvos por graça, são também o maior triunfo do Criador. Homens e mulheres chamados para fora das instituições, para viver uma fé livre, fora das paredes religiosas. A palavra grega eclésia, de onde vem igreja, significa justamente os chamados para fora. Como lembra a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É preciso reconhecer, ainda existem dentro das instituições religiosas pessoas de fé sincera, homens e mulheres que, muitas vezes por desinformação ou costume, permanecem em estruturas que hoje representam a grande apostasia. Esta análise não pretende julgar corações individuais, mas mostrar o quadro geral, onde mais de 90% das pessoas seguem dogmas humanos, baseados em emoção, tradição ou medo, sem questionar sua origem. Instituições religiosas hierarquizadas, criadas ao longo dos séculos para concentrar poder e riqueza, afastaram-se da essência do Evangelho. Incorporaram rituais de origem pagã, como os do mitraísmo, e manipularam até mesmo a formação da Bíblia. Durante o Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., textos apócrifos como o livro de Enoque foram deixados de fora do cânon, um processo que teve motivações teológicas, mas também políticas. Essas práticas pavimentaram o caminho para a grande apostasia descrita no livro do Apocalipse. Uma fé institucionalizada, vendida ao poder humano, obscurecendo o ensino puro de Cristo. Aquele que nos ensinou a orar em segredo, sem repetições vazias, como lemos em Mateus, capítulo 6, versículos de 6 a 7. O mitraísmo, um culto de mistérios do Império Romano entre os séculos I e IV d.C., centrava-se na figura de Mitra. Seus rituais secretos incluíam uma refeição simbólica com pão e vinho, representando o corpo e o sangue de um Deus sacrificado. Um paralelo inquietante com a Santa Ceia das igrejas modernas. Importante dizer, esta comparação é apontada por alguns estudiosos, não sendo um consenso absoluto, mas é suficiente para provocar reflexão. Na Santa Ceia, descrita em Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 28, Cristo partiu o pão e ofereceu o vinho dizendo: "Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue da nova aliança." Mas quem tem olhos espirituais para ver, percebe que ele usava símbolos materiais para ensinar verdades espirituais. O pão representa a sua palavra, seus ensinamentos, que devem ser vividos e compartilhados. O vinho simboliza o compromisso de espalhar essa verdade. O próprio Cristo afirmou, em João, capítulo 6, versículo 63, "O Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve." A Santa Ceia é, portanto, uma convocação à vivência espiritual, não um ritual físico. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, foi claro: "Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios." Participar de rituais que carregam influências pagãs é incompatível com a verdade de Cristo. Na Páscoa judaica, com pães sem fermento e sacrifício de animais, Cristo trouxe novo significado. Ele é o pão da vida, a palavra que dá vida eterna. O cálice representa a partilha dessa nova aliança. O pão sem fermento simboliza a pureza de seus ensinamentos, em oposição ao fermento dos fariseus, que ele chamou de hipocrisia e falsos ensinamentos. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 6, e em Lucas, capítulo 12, versículo 1. As hierarquias religiosas, padres, bispos, cardeais, papas, pastores, bispos evangélicos, são invenções humanas. Empresas disfarçadas de espiritualidade, acumulando poder e riqueza. O dízimo, usado como ferramenta de manipulação, é cobrado sob ameaça de maldição, com base em interpretações distorcidas de Malaquias, capítulo 3, versículos de 8 a 10.
No Antigo Testamento, apenas os levitas recebiam dízimos, pois cuidavam do tabernáculo, como vemos em Números, capítulo 18, versículo 21. Com a vinda de Cristo, essa prática perdeu seu sentido. Cristo não entrava no templo físico para pregar. Ele estava entre o povo, nas ruas, nas montanhas, nos barcos. Porque o verdadeiro templo é o corpo humano, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Quando Cristo disse está consumado, na cruz, em João, capítulo 19, versículo 30, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como relata Mateus, capítulo 27, versículo 51. Esse ato foi o sinal definitivo, o fim dos templos de pedra e o início da vida espiritual dentro de cada discípulo. O tabernáculo feito de peles, no Antigo Testamento, simbolizava o corpo humano, enquanto a Arca da Aliança representava o coração, o centro das emoções, princípios e valores. Antes de Cristo, Deus ainda não havia se feito carne, como diz João, capítulo 1, versículo 14. Por isso o tabernáculo era necessário. Mas com o sacrifício de Cristo, o templo físico tornou-se obsoleto. A Eclésia, os chamados para fora, são os verdadeiros discípulos. Cristo declarou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. A reunião de fé é válida, mas a institucionalização, com templos, bancos, altares, dízimos e hierarquias humanas, é uma distorção. Cristo ensinou a orar no quarto, em segredo, como está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. E condenou vãs repetições nas orações, como práticas do terço ou rosário, baseadas apenas na repetição mecânica. Como ele disse em Mateus, capítulo 6, versículo 7. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. A formação da Bíblia também reflete influências humanas. Escrita por homens, com alguns autores desconhecidos, ela foi compilada no Concílio de Nicéia e moldada ao longo dos séculos, com textos excluídos e outros canonizados por decisão de bispos reunidos sob o comando político de Constantino. Foi ele que, após a chamada visão do símbolo XP com a frase "sob isto vós conquistareis", uniu política e religião, usando o cristianismo como ferramenta para manter o Império Romano unificado. O Natal, celebrado em 25 de dezembro, coincide com o festival pagão do Sol Invictus. As freiras, com seus votos e vestimentas, guardam semelhança com as virgens vestais que serviam a deusa Vesta na Roma antiga. Exemplo claro de sincretismo pagão. Os templos cristãos modernos, com altares, rituais de pão e vinho, e hierarquias clericais, lembram em muitos templos mitraicos, que eram subterrâneos, com afrescos de Mitra. No mitraísmo, o iniciado declarava: Mitra é minha única coroa, recusando os reinos do mundo. No cristianismo institucional, a Eucaristia física ecoa esses rituais, sem refletir a essência espiritual ensinada por Cristo. Em 391 d.C., Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império, proibindo outras práticas espirituais. Em 525 d.C., o dízimo foi institucionalizado para sustentar a Igreja oficializada, consolidando o distanciamento da fé original. O livro do Apocalipse descreve a grande apostasia como uma meretriz que vende as palavras de Cristo misturadas ao paganismo. Uma fé comercializada, servindo a interesses humanos. Mesmo com a separação formal entre Igreja e Estado, consolidada na Revolução Francesa entre 1789 e 1799, os vícios espirituais continuam. A Santa Ceia, os dízimos, as hierarquias, os templos de pedra, as orações repetitivas, tudo isso é incompatível com a essência de Cristo. Comer o pão da vida é viver a sua palavra. Beber o cálice da nova aliança é compartilhar essa verdade. A verdadeira igreja é feita pelos verdadeiros discípulos de Cristo. Homens e mulheres que, purificados pelo seu sacrifício, vivem como templos do Espírito, rejeitando as instituições humanas e suas estruturas de poder. Esta é uma convocação. Abandone os rituais materiais e busque a verdade espiritual. Siga o único e verdadeiro sacerdote, Jesus Cristo.